Todo mundo já sabe que o Grêmio vai contratar zagueiro, lateral, meia e ponta. Todo mundo já sabe. Mas quais são os nomes? É isso que vocês querem saber? E eu resolvi fazer uma pesquisa e ir atrás de nomes para vocês. Nomes que o Grêmio já teve interesse e que tem sentido a contratação. São nomes que poderiam vir ao Grêmio, tá? Primeiro, Adrielson, zagueiro. O Grêmio está prestes a perder o Vieri, vocês sabem disso, tá? Qual seria um jogador que tem a confiança do Luiz Castro e um jogador que é barato, um jogador que já jogou com o próprio Luiz Castro e que seja brasileiro? Adrielson. Adrielson era o xerifão do Botafogo com o Luiz Castro. Então o Grêmio já teve interesse nele no ano passado, já negociou com ele. Na época o time não aceitaria o empréstimo, mas quem sabe agora o Grêmio não tenta de novo um empréstimo. Ou se for comprar, o valor é menor, porque ele tá mais velho e é reserva. O Adrielson entraria nesse time do Grêmio, hein? Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, olha, me serve. Seria uma reposição à altura. Eu gosto e é barato. Lateral direito, olha, as opções no mercado são muito escassas de lateral direito. Então eu venho falando no Rodinei, Grêmio vai no Rodinei, porque o Rodinei é um cara que conhece futebol brasileiro, tem a experiência, ele vai ser titular com o pé nas costas e ele é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. E ele é muito barato, porque ele quer sair da Grécia e o clube lá pede 800 mil euros. Isso não é nada. O Grêmio acabou de vender o André Henrique por 2 milhões de euros, o André Henrique. Tá? Então, eu acho que valia a pena o retorno do Rodinei ao futebol brasileiro e se vier para o Grêmio será um acréscimo, tá? Porque ele tem muita força, tem velocidade, tem técnica e boa marcação, tá? Esse é o Rodinei, lateral direito muito bom, tá? Eu gosto. E o meia de campo, quem seria? Gustavo Scarpa. Pega o Gustavo Scarpa, tá escanteado lá no Atlético Mineiro. O Gustavo Scarpa tá escanteado no Atlético Mineiro. Cara, pelo amor de Deus, o Galo tá falando, meu Deus do céu, tirem ele daqui. E aí vocês vão me dizer, mas tu vai pegar o refugo de novo do Atlético Mineiro? Cara, me fala um outro jogador pro Grêmio contratar. Gente, não tem como o Grêmio contratar jogadores pagando 15 milhões de euros, não tem como contratar Roger Guedes, não tem como contratar. Eu quero o Matheus Pereira do Cruzeiro. Eu quero o Rafael Veiga. O Arrascaeta, claro que eu quero, eu sei que são melhores. Mas se o Grêmio quer jogador brasileiro e o Grêmio não quer investir em transfer, em pagar 5, 8 milhões de euros, vai ter que pegar um cara que não está no momento bom, mas que tem qualidade. Se o Gustavo Scarpa estivesse voando, ele não viria para o Grêmio. O Galo não ia liberar, gente. Essa que é a verdade. Mas no futebol brasileiro, o Grêmio já foi campeão pegando só os renegados dos outros times. Eu não era nascido, mas o Grêmio contratou Dinho, Paulo Nunes, tudo que era reserva. Claro, isso eu ouvi falar, eu não sei muito bem a história, porque eu não estava aí. Mas você que presenciou a história, você pode confirmar. Então, para o Grêmio tirar um jogador do Atlético Mineiro, é evidente que ele não tem que estar no topo. Mas não é que ele está mal fisicamente, não é que ele é desleixado, não, ele treina regularmente. É que o treinador tem um esquema que ele não joga. Ele não joga. Não é que ele é ruim, é que ele não joga, cara. Vocês me compreendem? Outra coisa, e o ponta? Cara, eu tô cansado aqui de falar no Cebolinha, cara. Eu tô cansado. Por que o Grêmio não pega o Cebolinha? Se abraça no Cebolinha e no Scarpa e pronto, resolve a parada, cara. Se abraça o Cebolinha, a mesma coisa que o Scarpa. Tá escanteado no Flamengo. É a sexta, sétima opção no Flamengo, cara. O Flamengo tem o Luiz Araújo na frente. Não, primeiro é o Samuel Lino. Depois é o Luiz Araújo. Depois é o Gonzalo Plata, que eu vi o jogo ontem do Equador contra o Curaçao. Meu Deus do céu. Não joga nada.
E o Cebolinha não é a quarta opção do Flamengo, cara. Não, pelo amor de Deus, cara. O Grêmio tem que ir assinar um pré-contrato hoje. Ah, que pegue só no final do ano, mas que ano que vem a gente já tenha uma reposição. O Grêmio precisa de ponta, é claro. O Grêmio só tem 3 pontas, cara. O Grêmio tem a namorada do TT e o Amuso. Tem que contratar. Tem que contratar a ponta. E o Cebolinha é o cara que eu gostaria. Então eu falei 4 nomes plausíveis para o Grêmio. É claro, gente, evidente que não é FIFA, não é Futebol Manager que tu chega, compra e ele joga. Não é assim, claro, tem negociação. Eu tô dando uma sugestão ao Grêmio. Eu tô tentando, cara. Tô desesperado com a Copa do Mundo, cara. Eu sou gremistão doente. Tô apavorado com o nosso Grêmio, cara. A gente não pode cair, cara. Tô apavorado, cara. Tu não tá? Comenta aí nos comentários, cara. Falado. Primeira coisa, não achem que o Grêmio vá no mercado contratar o substituto do Arthur. Não. Eu tenho uma informação, tá? Conversei com uma pessoa bastante importante do Grêmio, tá? E nos bastidores falam que o Vidia Sante é a reposição do Arthur, tá? Ele entende que o Nardoni vai jogar junto com o Vila Sante, tá? E o Grêmio tá procurando esse meio campo que o Grêmio tá trazendo, que deve ser o Alan Guimarães, para ser uma reposição ao Gabriel Mack que deve sair. Então seria o seguinte, o Grêmio pode jogar de 2 formas. Com tripé de volante, com o Léo Pérez ou o Noriega, não sabe se vai ser vendido o Noriega, Vila Sante e o Nardoni, esse tripé, ou Vila Sante, Nardoni e o Alan Guimarães, ou o outro camisa 10 que o Grêmio deve contratar. O Grêmio vai ter 2 formatações. A informação é essa. O Grêmio, primeiramente, não está indo atrás de um segundo volante no mercado. E nem vai contratar um jogador que tenha qualidade ou aquilo que o Arthur poderia ganhar financeiramente. Até porque se o Grêmio não vai pagar 2,5 milhões pro Arthur, não fará isso com outro atleta da mesma posição ou de qualquer outra posição. Então, num primeiro momento, o Grêmio não está, digamos assim, desesperado em busca de um segundo volante para o lugar do Arthur. Por quê? Bom, aí nós temos a explicação. Internamente, o que se fala? Nardoni pode ser esse substituto do Arthur, e quando eu falo substituto, não é fazer o mesmo estilo de jogo, mas é ocupar a segunda posição de volante, é ser o segundo volante no meio de campo do Grêmio. O que vai fazer o Grêmio jogar um pouco diferente, de maneira mais direta, possivelmente, e não mais com posse de bola como tinha o Arthur. O time do Grêmio vai ser mais intenso, com mais força e mais intensidade. Só que perde um pouco perde muita técnica, porque o Arthur é um jogador que para a bola, que fica girando, que o Grêmio consegue ter um controle de bola mais elevado quando joga dentro de casa. Porém, o Grêmio, com o Arthur, o Grêmio perde em vitalidade, perde em intensidade e perde em marcação. O Arthur não é um exímio marcador, tá? São estratégias diferentes. Vamos ver, tomara que dá certo. Eu gosto de time forte, intenso e com pegada. Eu gosto. Nardoni, tá? O segundo da lista, que existe uma expectativa muito grande dentro do Grêmio, é o Vila Sante. O Vila Sante, aquele volante que faz o famoso box to box de uma área a outra. Tá? Internamente o Grêmio entende que o Vila Sante pode ser esse jogador, recuperar aquilo que ele já foi lá em 2023. É importante lembrar que o Vila Sante está voltando de uma lesão de ligamento cruzado, menisco, bom, estraçalhou o joelho dele, então tem que ver como é que vai voltar, mas há uma expectativa de que tanto o Nardoni quanto o Vila Sante possam dar conta do recado no estilo de jogo que o Luiz Castro quer. Qual é o estilo de jogo que o Luiz Castro quer, que até agora a gente não viu direito. Mas é um futebol que tem velocidade, intensidade, que não fica trocando passes muito no meio de campo, que era um perfil do Arthur. E volto a dizer aqui, tá? O Arthur também não fica, não que isso tenha sido, digamos assim, fundamental. Mas não existia, por parte do treinador Luiz Castro, da comissão técnica, um desespero. Meu Deus, vamos perder, Arthur vai perder o Grêmio. Não. Cara, eu tenho uma outra informação, tá? Óbvio que a minha intenção nunca é tumultuar o ambiente do Grêmio. Mas isso aí, é claro que o Odorico vai negar, é claro que o Pelaipe vai negar, isso até a morte. Mas é o seguinte, cara.
Eles não queriam o Arthur. Eles não queriam o Arthur. Essa que é a grande verdade, tá? Sempre que tu vai conversar com os caras, eles falavam o seguinte: tu vê, não é bem assim, o Grêmio consegue andar sem o Arthur. Eles já estavam preparando, entendeu? Estavam fazendo a cama. Sim, o Grêmio vai fazer tudo o que pode, mas não é certo, depende de muitos fatores. Sabe quando tu já tá inventando uma desculpa? É porque o Grêmio não fazia questão do Arthur. O Arthur era importante muito mais pra torcida do que pro elenco. Essa aqui é a verdade. Não tô falando do grupo de jogadores, mas tô falando de direção e técnico. O técnico não fazia muita questão, tá? De ter o Arthur. Às vezes parecia que é até um fardo botar o Arthur em campo. Não era a favor do Arthur, tá? E a diretoria, o Paulo Pelaipe, eu vou te dizer, não gostava muito também não, hein? Eu acho que eles gostam muito do Luiz Castro. O Arthur, dentro de uma ideia de futebol do que o Luiz Castro tem, que ele construiu fora do Grêmio, o Arthur não era uma peça tão fundamental assim. Falo de tática e esquema. É só a gente perceber um pouquinho assim que você vai ver que o Luiz Castro não era tão fã do Arthur em relação ao jogo dele, tá? Isso é uma informação de bastidor. Seguinte, respeito todas as informações dos colegas, não estou aqui para colocar como eu sendo a fonte verdadeira ou algo nesse sentido, não, mas eu tenho que colocar para vocês, para a minha audiência, aquilo que eu recebo do Grêmio. O Grêmio não vai contratar estrangeiros, tá? Não vai contratar estrangeiros. O Grêmio quer diminuir, inclusive, a sua lista de estrangeiros, se possível. Eu também tenho essa informação. O Grêmio não vai incorporar estrangeiros. A premissa básica no mercado é jogadores brasileiros entre 24 a 29 anos, tá? Que tenham ambição, fome na carreira. O Grêmio não quer jogadores de 32, 33 anos já em reta final. Não. O Grêmio quer jogadores que tenham na sua essência a identidade do Grêmio. O que é a identidade do Grêmio? Aquele jogador forte, de ambição, que entende a camisa do Grêmio. E os jogadores brasileiros, para que eles não precisem do processo de adaptação, por exemplo. Por isso que o perfil traçado é esse, tá? Um lateral direito a nível de titularidade. O Grêmio considera que o Pavon quebrou um galho nesse primeiro semestre, porque o Marcos Rocha não tem saúde para jogar os 90 minutos. O João Pedro conviveu com lesões, né? O Vitor Ramon ainda está sendo lapidado, não está pronto para ser o titular, por exemplo, tá? Então, lateral, meia e um zagueiro. O Grêmio já iniciou essa busca nos bastidores, tá? Um zagueiro porque o Grêmio tem a certeza de que o Vieri será negociado, tá? O Grêmio só está aguardando a proposta, mas sabe que a investida chegará. E é muito cedo ainda. Janela nem abriu oficialmente. Deve ir pro Roma, tá, pessoal? Deve ir pro Roma, o Grêmio deve aceitar. Pra Roma, né? O Grêmio deve aceitar aí os 17 milhões de euros que eles estão dispostos a oferecer pelo Vieri. E o Gabriel Mack também deve ser vendido por mais 17 fixos, mas podendo chegar a 25 em variáveis, aquela questão de bônus e tal. Mas eu não gosto de falar as variáveis porque tudo depende de meta. O que importa é o que vai entrar direto nos cofres do Grêmio, que é 17. 17 milhões de euros é certo. Essas são as duas propostas, 35 milhões, 34 milhões de euros aí. Olha, é um bom valor pelos dois jogadores, né, pessoal? Provou o acordo, né, o trabalho que vinha fazendo com a empresa Ernest Young, que é uma empresa financeira que cuida, investiga e trabalha para que clubes se reorganizem, e o Grêmio vem trabalhando já desde o início da gestão do Dorico Roman com essa empresa e agora deram andamento no processo. A primeira etapa ela foi para que o Grêmio recebesse uma análise da Ernest Young para receber de fato o que está acontecendo com a situação financeira do clube. Agora, a segunda parte é um processo mais voltado para definir para onde o Grêmio deve ir para conseguir recuperar financeiramente o clube, tá? Então, já está fazendo parte nesse novo processo, né, da Ernest Young, algumas diretrizes que devem ser colocadas no Grêmio nesse segundo semestre e a partir também da gestão Odorico Roman. Recuperar a credibilidade do mercado é o ponto 1, buscar novas receitas é o ponto 2 e o protagonismo fora de campo, né, o protagonismo financeiro, um protagonismo de negócios, para que o Grêmio se reestruture e volte a ter
um clube sólido financeiramente para aí sim dentro de campo dar a resposta. E isso é muito baseado no que o Flamengo fez lá em 2013, inclusive com a própria Ernest Young. E o Grêmio está se espelhando nisso nesse momento. Está pregando austeridade financeira e usa também a figura do Paulo Pelaipe, um cara que participou da reconstrução do Flamengo lá em 2013, agora nesse momento, para que tenha essa reestruturação, visando o comprometimento com a parte financeira para depois colher frutos desportivamente. Naquela ocasião até o Flamengo acabou ganhando a Copa do Brasil no mesmo ano da reconstrução, mas o Grêmio tem um pouco mais de cautela, se abraça muito nesse perfil colocado pelo Flamengo e pelo próprio clube, né? Quando aconteceu lá em 2014 e 15, com início no COF, depois a continuidade feita pelo Romildo Bolzan, que depois gerou os títulos de Libertadores ali e Copa do Brasil, isso que o Grêmio está se espelhando nesse momento, mas muito mais na reconstrução do Flamengo, que teve naquela oportunidade a figura de Paulo Pelaipe, tá? O Grêmio tem interesse na contratação de Emiliano Gomes, de 24 anos, centroavante do Puebla, do México, tá? Na atual temporada ele tem 16 participações de gols e 36 partidas. Não vem, não vem. Assim, eu respeito o Bruno Soares, tá? Que é um grande jornalista, mas o Grêmio quer reduzir o número de estrangeiros no elenco, o Grêmio só quer contratar brasileiros. É isso que o Grêmio fala indiretamente, diretamente, fala pra todo mundo abertamente sobre isso. Então não faz sentido o Grêmio contratar mais um uruguaio. Não faz sentido nenhum. Se acontecer, olha, vai ser uma surpresa muito grande pra mim, tá? Muito grande. Chegaria por empréstimo, segundo o Bruno Soares, houve conversa entre as partes, mas até o momento nada que avance. Lembrando, o Grêmio procura sim um centroavante, coloca no radar, na verdade, depois da saída do André Henrique, visando também uma saída do Brett White, mas a gente também precisa colocar aqui que a informação que a gente tem de dentro do clube e dos bastidores é que o Grêmio não deve buscar jogadores estrangeiros nesse momento. É um nome que surge através do Bruno, mas a gente sempre recebe da direção gremista que nomes estrangeiros não estão na pauta. Pode ser um caso à parte, enfim, um jogador novo que tem ali um certo destaque no futebol mexicano. Então a gente fica de olho nessa situação também, tá?